Deus, nessa manhã nós glorificamos o Teu nome, nós adoramos o Senhor e bendizemos a Ti e manifestamos, Pai, diante de Ti o nosso deleite no Senhor, a alegria que temos de entoar canções, de nos aproximar da Tua palavra, de elevar a Ti as nossas orações. Nós agradecemos por todos esses benefícios, Pai, e nesse momento nós pedimos que o Teu Santo Espírito ilumine o nosso entendimento, abrindo os nossos olhos, despertando os nossos sentidos espirituais para acolhermos a Tua palavra de todo o coração. Nós pedimos isso no nome do Senhor Jesus. Amém. Eu quero lhes convidar, irmãos, para o livro do profeta Malaquias, capítulo 3. Vamos já para o texto sagrado, deixando já a Bíblia aberta em Malaquias capítulo 3. Para aqueles que estão vindo pela primeira vez, nós estamos estudando esse livro faz algumas semanas, né? O nosso processo aqui na igreja normalmente é a escolha de um livro e o estudo expositivo dele, isto é, nós passamos versículo por versículo de cada livro e capítulo da Sagrada Escritura. Esse é o desejo do nosso coração. E faz algumas semanas que nós estamos estudando esse livro e chegamos agora na nossa progressão ao capítulo 3, a partir do verso 6. Eu quero já iniciar com a leitura do texto sagrado e depois eu quero fazer alguns apontamentos antes de olhar o texto de perto. Então eu estou lendo Malaquias 3, do verso 6 ao verso 12. Acompanhem com fé a leitura da palavra do Senhor. Porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Desde os dias de vossos pais, vos desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia, vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós, a nação toda. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós bênção sem medida. Por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. A vossa vide o campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Todas as nações vos chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Amém. Irmãos, nos tempos de Moisés, Deus fez uma aliança com Israel. Esse pacto ocorreu no Monte Sinai e é conhecido como Aliança Sinaítica. Nesse contrato de duas vias, por assim dizer, de um lado, Deus se comprometia a salvar o povo de Israel, tomá-los como sua propriedade, guiá-los até a terra prometida, sustentá-los na peregrinação do deserto, lutar contra os inimigos de Israel, abençoá-los na terra prometida com riqueza, bem-estar, saúde e a formação de uma família. Do lado de Israel, eles deveriam adorar o Senhor exclusivamente e obedecer toda a lei, que em média era constituída de 613 mandamentos, dos quais os 10 que nós normalmente sabemos é apenas um resumo. Como eu disse, nesse pacto, ambos tinham deveres. Diferente, só para efeito de comparação, da aliança que Deus fez com Abraão. Então, se você lembra lá do texto sagrado, Deus mandou que Abraão partisse animais, e naquele momento Deus estava fazendo um trato com Abraão, e somente Deus passou por entre aqueles animais. Abraão não passou. E aquilo tinha um simbolismo muito forte. Era um contrato de uma via só. Apenas Deus estava se comprometendo. Ele estava, através daquele gesto, dizendo para Abraão, eu estou empenhando a minha palavra, que eu vou abençoar você
que eu vou formar a partir de você uma descendência através da qual será bendita todas as famílias da terra. Então era um pacto de via só. Mas como eu disse, é diferente do pacto que nós temos no Êxodo. Esse pacto que ocorreu, no caso, lá no Sinai. Então, Deus dizia que caso Israel descumprisse o trato que havia sido feito no Sinai, uma série de maldições iria repousar sobre aquele povo. Pobreza, doença, ataque dos inimigos, destruição da família. Depois, se você quiser ler com mais detalhes, pode abrir lá Deuteronômio capítulo 28, tem uma série de maldições que estavam colocadas por Deus como um pagamento pela infidelidade do povo. Dentre as várias obrigações que Israel tinha para com o Senhor, estava o dever de trazer dízimos e ofertas para a casa de Deus. Era um gesto de adoração, de gratidão, além de ser o modo pelo qual Deus sustentava a estrutura do ofício sacerdotal. Os descendentes de Levi, conforme estabelecido por Deus, eles deveriam se dedicar exclusivamente ao sacerdócio. Eles não podiam trabalhar na terra, eles não podiam comercializar gado, eles não poderiam comercializar, viajar para vender produtos. Eles eram separados, eles eram santificados. Todos os dias eles tinham a responsabilidade de conduzir o povo ao Senhor, fosse através dos sacrifícios, fosse através dos cultos e até mesmo da instrução da lei. Então hoje o que nós vemos aqui, o que nós iremos ver no livro de Malaquias, é essa acusação de Deus contra os judeus pelo fato deles reterem os dízimos, que sustentava toda aquela estrutura de adoração. E nós vamos ver também o convite de Deus para que eles retornem ao Senhor e voltem a dizimar na casa de Deus para que eles fossem abençoados. Então é isso que nós vamos ver no texto. E o nosso propósito, irmãos, é compreender um pouco mais esse assunto e meditar se existe ou qual é a relação entre o dízimo e a igreja de Deus hoje. Então esse é o nosso propósito, mas vamos começar com um texto bíblico, porque é sempre o melhor lugar para a gente começar. Eu quero começar com o verso 7, com a declaração de Deus, que está na primeira frase do verso 7, Deus dizendo o seguinte: desde os dias de vossos pais, vos desviastes dos meus estatutos, e não os guardastes. Irmãos, aqui Deus está dizendo que a desobediência de Israel para com o Senhor era um problema antigo. Não era apenas algo que caracterizava a presente geração de Malaquias. Ele está dizendo que a desobediência de Israel remonta à época dos pais. Isto é, Deus está falando que eles são desobedientes desde os primórdios daquela nação. Então você que já leu todo o Antigo Testamento sabe disso, que à medida que nós vamos avançando a leitura da Antiga Aliança, nós ficamos espantados com os relatos de rebeldia, de idolatria, de imoralidade. Essa semana eu concluí a leitura do livro de Juízes, e tem um refrão lá no livro de Juízes: cada um fazia o que queria. E aí você vê lá idolatria, imoralidade, estupro, crueldade. E à medida que você vai passando os capítulos daquele livro, vai dando a sensação de que o povo de Israel deixou de ser um povo distinto. Que cada vez mais eles se tornaram parecidos com aquelas nações que habitavam a terra prometida, contra as quais Deus estava indignado e que havia elegido Israel como a sua espada. E chegou um certo momento que eles se tornaram quase que idênticos àquele povo. Então a situação não mudou com o tempo, é isso que Malaquias está dizendo. Conquanto, meus irmãos, ocorrera certos momentos de avivamento na história de Israel, o comum era a desobediência. E agora Malaquias, sendo porta-voz de Deus, ele está afirmando essas palavras: vocês são iguais aos seus pais. Vocês carregam um DNA de desobediência.
A estrutura interna de vocês está sempre conduzindo-os para longe do Senhor. Tem sido assim com os pais de vocês e é assim também com vocês. Então essa é a acusação de Deus. Mas essa acusação, irmãos, a desobediência à lei do Senhor, é seguida de um apelo. Veja comigo o restante do verso 7, porque tem um apelo maravilhoso do Senhor aqui, um apelo cheio de misericórdia. Ele fala assim: tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos exércitos. Então veja, irmãos, que por um lado Deus acusa fortemente o pecado deles, mas no mesmo fôlego, na mesma fala, Deus está dizendo: voltem para mim, voltem para a obediência. Essa palavra voltar aqui significa literalmente dar meia volta. É a palavra que no Novo Testamento vai ser utilizada para falar de arrependimento. Então se arrependam do pecado de vocês, renovem a aliança, o comprometimento de vocês com as minhas leis, que vocês vão ser abençoados novamente, vocês vão ser supridos, vocês serão protegidos dos inimigos. Então, se eles se voltassem, meus irmãos, para o Senhor, com o coração quebrantado, eles iam entender que a razão das secas, a razão das péssimas colheitas, a razão que explicava a opressão dos inimigos, a própria aflição financeira, não era porque Deus era mau, mas porque eles estavam andando em desobediência. Agora, o que vocês acham? Vocês acham que Israel reagiu de uma forma apropriada ao chamado de Deus para abandonar o pecado e voltar a obedecer a Ele? Pense em você. Todas as vezes que Deus incomodou seu coração, através de uma palavra, através da oração, através do próprio trabalho interno do Espírito Santo, chamando você a se arrepender, todas as vezes você se arrependeu prontamente? Eu espero que sim. Então, Deus fala, e eles dizem assim, final do verso 7, mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Vocês estão vendo a reação do povo? A reação do povo é uma reação cínica. Aqui, irmãos, nós temos assim, pura emoção distorcida. Como assim voltar? O que nós fizemos de errado? Nós estamos aqui, nós estamos vindo para o culto semanalmente, nós estamos oferecendo os nossos sacrifícios, nós entoamos louvor, nós trazemos as nossas ofertas, em que nós precisamos voltar. Então, irmãos, isso que está acontecendo aqui é como se fosse uma pequena demonstração de toda a história do Antigo Testamento. Ao longo de todo o Antigo Testamento nós encontramos isso, o povo peca, e Deus chama ao arrependimento. O povo peca e Deus levanta um profeta chamando o povo ao arrependimento. Então aqui é uma pequena demonstração da história inteira do Antigo Testamento. E a pergunta que fica aqui para a gente é, por que Deus não desistiu desse povo? Por que Deus simplesmente não abriu mão deles? Por que Deus não simplesmente acabou com esse povo e elevou uma nova nação para que essa nação o servisse de uma forma mais fiel? A razão está no verso 6. Porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso, vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Então, Deus está dizendo, eu disciplino vocês duramente, eu faço com que a carestia chegue até vocês, eu permito que inimigos aflijam você, permito, mas eu não destruo vocês. Eu não destruo porque vocês são meu povo. Eu não destruo vocês porque eu empenhei a minha palavra. Eu não acabo com vocês de uma vez por todas porque eu fiz promessas. E os dons, diz o apóstolo Paulo no Novo Testamento, que os dons e a vocação de Deus são o quê? São irrevogáveis. Então não depende da fidelidade de Israel, assim como não depende da sua fidelidade também. Aqui está a explicação porque Deus não te lançou fora. Aqui está a explicação porque Deus tolera os seus pecados e os meus. Aqui está a explicação para o fato de que todas as vezes que você se volta arrependido diante do Senhor, você sempre encontra perdão, porque eu, o Senhor, não mudo. Então Deus está dizendo isso para Israel. Mas a reação deles, nós vimos, é a reação cínica. O que nós precisamos voltar? O que nós estamos fazendo de errado? E aí vem a resposta do Senhor.
Deus é muito mais misericordioso que a gente, irmãos. Eu já tratando com pessoas, quando uma pessoa responde a você de uma forma cínica, eu não sei vocês, né? Mas é uma coisa que normalmente me acende por dentro. Todos os fogos do velho Adão, que eu vivo tentando matar, né? E eu já tive ocasiões, assim, confesso, né? Estou publicamente aqui confessando meus pecados, de fazer uma pergunta a alguém e essa pessoa me responder cinicamente e eu simplesmente dar as costas. Sem dar as costas. Você está perguntando o óbvio, a pessoa sabe qual é a resposta, mas ela responde de uma forma cínica. O que é que eu estou fazendo? Aí, em ocasiões como essa, eu já dei as costas, né? Mas tive vontade de fazer outras coisas, mas eu consegui dar as costas. Mas é só para provar o ponto, como Deus, irmãos, Ele é muito mais generoso, Ele é muito mais gracioso do que nós o somos nas nossas relações. Porque Ele responde ao cinismo. Quem vem acompanhando as mensagens sabe que essa não é a primeira vez que eles reagem assim. Todas as vezes eles reagem com cinismo e Deus diz, não, tudo bem, eu vou explicar qual é o pecado de vocês. E aí está o verso 8, veja aí, ele diz, roubará o homem a Deus? Todavia, vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Então aqui Deus está já antecipando a objeção deles. A pergunta inicial aqui, irmãos, é, como é que Deus pode ser roubado se Ele é o dono de tudo? Ele é roubado no sentido de que o povo estava se negando a entregar ao Senhor o que lhe pertencia por direito. Deus havia instituído que o gesto de adoração deles e de compromisso com a casa de Deus envolvia entregar 10% das suas posses. Além disso, ofertas voluntárias, ofertas de gratidão, há várias categorias de ofertas no Antigo Testamento. Os dízimos aqui, irmãos, era apenas um exemplo da infidelidade do povo de Israel. E sabe por que Deus usou este exemplo aqui? Ele poderia usar muitos outros, mas ele utilizou esse porque esse estava relacionado ao culto. Porque a recusa deles de entregar o dízimo estava desmantelando toda a estrutura do funcionamento da adoração pública. E esse povo é um povo cínico, eles reagem de uma forma inapropriada. Ao invés deles se arrependerem dos pecados, irmãos, eles estavam magoados com Deus, eles estavam chateados com o Senhor, porque eles estavam passando por muitas provações. Eles não percebiam que tudo que eles estavam enfrentando era resultado da maldição. É o que está no verso 9, acompanhe comigo, ele fala assim, com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós a nação toda. Veja, irmãos, que ele não fala de maldições, ele fala de amaldição. Então, que tipo de maldição ele tem em mente, que Deus tem na sua fala? É aquela que eu disse para vocês, que está em Deuteronômio 28. Então, lá tem a maldição, que incluía diminuição de colheitas, pragas, falta de chuva, o fato deles serem vassalos de nação estrangeira. Então Deus está dizendo, ó, vocês estão desobedecendo, vocês estão sofrendo maldição, porque vocês são infiéis, vocês não estão cumprindo o pacto que os pais de vocês fizeram e que vocês assinaram também de comprometimento comigo. Por vocês não cumprirem as minhas ordens, vocês estão sofrendo. E note que isso, irmãos, não era apenas uma pessoa ou apenas uma família, mas é a nação toda. Está lá no final do versículo 9, ele diz, vós, a nação toda. Então não era um problema localizado, não era um problema de uma família, mas era a nação toda acusada de roubar ao Senhor e sendo punida de uma forma severa por ele. O verbo roubar aqui, na língua hebraica, ele traz a ideia de você se apossar com violência, tomar de uma forma grosseira. Então é nesse sentido que eles estavam roubando ao Senhor, ao reter para si mesmo algo que eles deveriam entregar em adoração ao Senhor. Segue-se a essa acusação o que eu chamei de um desafio de Deus. Deus chama Israel a um desafio. Acompanhem comigo aí a leitura do desafio no verso 10.
Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisso, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós bênção sem medida. Então Deus os convoca para um desafio. O Senhor diz mais ou menos o seguinte: olha, façam um teste comigo. Nós poderíamos dizer, irmãos, que é uma das únicas passagens da Escritura em que Deus está chamando o povo a prová-lo, a testar se a palavra dele era verdadeira. Normalmente nós encontramos na Bíblia Deus provando o homem, mas aqui o homem é chamado a provar Deus. Vejam se a minha palavra funciona, veja se aquilo que eu empenhei de fato eu não cumpro. Tragam todos os dízimos, não tragam apenas uma parte deles. Meus irmãos, os dízimos eles eram utilizados para o sustento dos levitas, dos órfãos, das viúvas, e uma parte desses dízimos era queimada em sacrifício, já que não chegava em dinheiro, moeda propriamente como nós conhecemos. Então, além da desobediência do povo de Israel, eles estavam criando um problema social para o templo. Eles estavam criando uma verdadeira bagunça na vida daquelas pessoas que dependiam daqueles dízimos para sobreviver. Quando nós chegamos no livro de Esdras e Neemias, nós encontramos, por exemplo, situações em que os sacerdotes tiveram que abandonar o ofício sacerdotal para poder trabalhar fora, tentar lá plantar alguma coisa, criar o seu gado, porque os dízimos não estavam chegando no templo. Então Deus está falando, vocês precisam me provar para que haja mantimento na minha casa. A minha casa precisa de manutenção, e essa manutenção chega através desses donativos que vocês me oferecem. Então, irmãos, o teste é para que eles obedecessem ao Senhor, e então aguardassem as bênçãos do Senhor. Agora veja, o que Deus promete para eles? Vamos olhar essas bênçãos aqui que Deus promete ao Senhor. Primeiro ele diz assim, estou lendo o verso 10, depois da sentença, Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sob medida. Essa linguagem aqui normalmente é utilizada no Antigo Testamento para se referir à chuva. Então diz lá em Gênesis capítulo 7, versículo 11, que Deus abriu as comportas, as janelas do céu, e derramou-se água de dilúvio na população mundial. Então aqui Deus está falando que ia enviar chuva sobre as colheitas deles. Que eles teriam água nos mananciais deles. Lembra que para o contexto de um povo que vive numa região desértica, a água é um item fundamental. É para todo mundo, mas especialmente para esse povo. E Deus está dizendo, não vai faltar chuva. As plantações de vocês, elas não vão ficar comprometidas. Vocês terão chuva do céu. Versículo 11, primeira parte. Por vossa causa, repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. Quem é o devorador, meus irmãos? Talvez alguns de vocês aprenderam que o devorador é um demônio. Né? Tem gente que fala isso, pastor, eu vou dar o dízimo, senão o devorador vai chegar lá em casa e a gente nunca mais vai ter paz. Devorador aqui refere-se a gafanhoto. Depois você pode ler lá no livro de Joel. Joel, inclusive, foi quem mais desenvolveu a respeito desse assunto. Os gafanhotos, até hoje, irmãos, eles aterrorizam o Oriente Médio. Se você entrar lá na internet, procurar vídeos, você vai ver, é uma coisa aterrorizadora. Aquela nuvem de gafanhotos que escurece quem está por baixo. Eles chegam e eles destroem tudo. Então, eles são temidos no Oriente Médio. E aqui Deus está dizendo, eu vou utilizar a minha providência para impedir que os gafanhotos destruam a lavoura de vocês. Então vocês terão chuva e vocês vão ter a oportunidade de colher o fruto daquilo que vocês estão plantando, porque eu vou abençoar, eu vou guardar vocês com a minha santa providência. No verso 11, ainda, ele fala de uma outra bênção, ele fala assim, a vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Então aqui ele está falando da plantação de uvas.
E no Oriente, as uvas são uma fonte de renda muito importante. Quando vem com abundância, com fartura, elas geram condições de suprir o próximo, elas produzem vinho, passas, né, alimentos que para o homem do Oriente Médio, especialmente nessa época, eram fundamentais. Então Deus está dizendo, eu vou providenciar para vocês. Vocês vão ter o vinho de vocês para alegrar, vocês vão ter as passas de vocês para poderem lhes alimentar, não vai faltar providência. Deus vai acabar de uma vez por todas com a esterilidade da terra. Essa é a segunda bênção. A terceira está no verso 12, leia comigo. Todas as nações vos chamarão felizes, porque sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Note que essa última bênção, ela tem a ver com uma espécie de um testemunho público para os povos pagãos que viviam em torno de Israel. Então Deus está dizendo, os povos das outras nações vão considerar vocês as pessoas mais felizardas do mundo. Eles vão entender vocês como um povo abençoado. Eles vão observar a terra de vocês e eles vão considerar o lugar que vocês moram como um lugar de deleite, um lugar de tranquilidade, um lugar de paz, um lugar de prosperidade. Eu vou abençoar vocês de todas as formas. Então, irmãos, Deus desafia o povo, convoca o povo a testá-lo e reitera essas bênçãos. Essas bênçãos não são novas, essas bênçãos elas já estavam presentes lá no pacto que Deus fez com Moisés, mas Deus está reiterando, me testem e vocês vão ver que eu vou substituir essa carestia de vocês por uma forte prosperidade. Então, irmãos, essa é a exposição do texto, e eu quero tentar aqui esticar um pouco mais esse assunto e desenvolver com vocês mais 2 ou 3 questões e tentar notar como esse assunto aqui se relaciona com a gente. Então, o que nós aprendemos aqui de cara? Bom, nós aprendemos de cara que voltar-se para Deus inclui o modo como você trata o dinheiro. Isso é uma coisa que qualquer pessoa que lê esse texto aqui vai concordar. O seu bolso reflete o seu coração. O modo como você lidar com as bênçãos que Deus te concede, isso fala muito a respeito da situação da sua alma, da sua comunhão com Deus, da sua visão de novos céus e nova terra, de buscar o reino de Deus em primeiro lugar. O modo como você se relaciona com as suas finanças acusa o seu coração. Aliás, para quem não sabe, o dinheiro é o segundo assunto mais mencionado por Jesus na Bíblia. Então esse assunto é um assunto central no Novo Testamento. Jesus sabia que o dinheiro ele pode ser bênção e maldição, ele pode trazer muita graça para a sua vida, mas ele também pode se tornar um Deus, mamon, e destruir completamente a sua história. Irmãos, há muitas distorções quando o assunto são dízimos e ofertas. O primeiro, eu já até mencionei de relance, é que há falsos profetas que ficam ameaçando os congregados com as maldições de Deuteronômio 28, que incluem doenças, assédio de demônios, problemas familiares, pobreza extrema, e esses homens ficam jogando as pessoas contra a parede, quase que extorquindo dinheiro delas, ameaçando-as, caso não dizimem nas suas congregações, elas irão herdar todas essas maldições que acabamos de mencionar. Então, irmãos, isso é uma forma grosseira de pecado. Essas maldições de Deuteronômio 28, elas fazem parte das maldições da aliança que Deus fez com Israel. Não tem nada a ver com a igreja não tem participação naquelas maldições. Nós somos sim chamados a obedecer ao Senhor, nós temos um Deus que nos disciplina quando nós cometemos pecado, sim, mas o modo como o Senhor nos disciplina não é nos termos do pacto que Ele fez com Israel ainda no deserto. Então essa é uma distorção, é simplesmente pegar a ideia de dízimo e transportá-lo de uma forma grosseira para a era da igreja, como se ainda nós estivéssemos debaixo da lei de Moisés. Essa é uma distorção. Mas tem outra. É a ideia de que dizimar foi substituída, a prática de dizimar foi substituída por ofertas voluntárias, periódicas, proporcionais, alegres e generosas.
Então, as passagens que normalmente são utilizadas para sustentar esse modelo de contribuição são 1 Coríntios 16, 2 Coríntios 8, 2 Coríntios 9. Eu não tenho tempo de ler com os irmãos hoje, mas pode ficar aí como tarefa de casa. A dificuldade que eu encontro nessas passagens é que nenhuma delas fala de sustento da igreja. São passagens que falam de ação social. Se você ler o texto lá com muita atenção, você vai ver isso. Uma vez por semana, uma única oferta, para socorrer os pobres da Judéia, socorrer as pessoas que estavam famintas. Aqueles textos, no máximo, eles orientam a igreja como você fazer campanha de assistência social para pessoas ou igrejas que estão passando necessidade. Eles não são utilizados para falar de sustento. Foram ofertas localizadas no ministério do apóstolo Paulo e que, portanto, ocorreram apenas uma vez. Dito isso, irmãos, eu queria dizer para vocês que o dízimo do Novo Testamento não tem a ver com o pacto que Deus fez com Moisés no deserto, mas tem a ver com a adoração ao Senhor Jesus Cristo. E me permita explicar um pouco melhor o que eu estou querendo dizer. As raízes desse modelo de dízimo remontam o encontro que Deus teve, ou que Abraão teve com Melquisedeque. Está lá em Gênesis capítulo 14, a partir do versículo 17. Depois de retornar da batalha contra os 4 reis do Oriente, libertar o seu sobrinho Ló, Abraão se encontrou com Melquisedeque, sumo sacerdote. E é dito que esse homem era rei de Salém. Uma dupla referência nós temos aqui quando diz que ele era rei de Salém. Salém refere-se a Jerusalém, e Salém vem de Shalom, no hebraico, que é o rei da paz. Então ele teve encontro com esse homem, e esse homem ninguém sabe quem ele era. Hebreus inclusive vai dizer que ele não tinha genealogia, que ninguém sabe qual era a família dele. Eu entendo que ali era um tipo do Senhor Jesus Cristo no Antigo Testamento. E esse homem se encontrou com Abraão, e um detalhe significativo, esse homem trouxe pão e vinho. Isso sempre é uma coisa que me inculca toda vez que eu leio o texto. Porque ele não trouxe os sacrifícios não eram os elementos comuns da adoração no Antigo Testamento, mas ele não traz os sacrifícios, ele faz uma refeição de pão e vinho, né? Coincidentemente, para quem acha que é coincidência, os mesmos elementos que são utilizados no Novo Testamento para falar da refeição que nós temos com o próprio Cristo. E naquela ocasião, Melquisedeque disse que Abraão e Deus eram benditos. E Abraão respondeu com adoração e a entrega dos dízimos. E esse evento, irmãos, ele ocorreu cerca de 600 anos antes do dízimo ser incorporado à lei de Moisés. Então estou falando aqui de antes de Moisés. A nossa conexão está com esse evento, não necessariamente com o evento de Moisés. O Novo Testamento vai dizer para todos nós que a igreja está também sujeita a um sacerdócio. Agora, o sacerdócio a qual nós estamos submissos, irmãos, não é o sacerdócio dos levitas. O sacerdócio dos levitas simplesmente caducou quando o Senhor Jesus Cristo morreu e ressuscitou. Nós estamos debaixo de um outro sacerdócio. O autor de Hebreus vai dizer que é o sacerdócio de Melquisedeque, cujo o sumo sacerdote é o Senhor Jesus. Hebreus capítulo 7, eu queria lhes convidar, apenas para eu reforçar essa fala com apresentação de referências bíblicas. Hebreus capítulo 7. Nós vamos ler do verso 1 a 4. Enquanto lemos, tenha em mente esse evento que eu acabei de citar para vocês do Antigo Testamento, em que Abraão se encontra com Melquisedeque. Então veja comigo, eu estou lendo Hebreus 7, primeiro versículo, diz assim: porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão quando voltava da matança dos reis e o abençoou, para o qual também Abraão separou o dízimo de tudo, principalmente se interpreta rei de justiça, depois
também é rei de Salém, ou seja, rei da paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia. Que não teve princípio de dias, nem fim de existência. Entretanto, feito semelhante ao Filho do Homem, permanece sacerdote perpetuamente. Uma boa leitura do Antigo Testamento, irmãos, vai perceber que há 2 sacerdócios correndo. Há o sacerdócio levítico, que nós estamos acostumados lá, os descendentes de Arão, tomando conta de toda a adoração de Israel. Mas tem um outro sacerdócio que corre ao lado dele. É um sacerdócio mais antigo, é o sacerdócio de Melquisedeque. E esse sacerdócio de Melquisedeque, ele não está ligado à tribo de Levi. Esse sacerdócio, ele aparece no Antigo Testamento. O que é que vocês acham? Ele aparece, por exemplo, através de Davi. Davi era levita? Sim ou não? De que tribo era Davi? Davi era da tribo de Judá. Mas Davi agiu como sacerdote? Sim ou não? Ele agiu como sacerdote. Muitas vezes ele agiu como sacerdote. E por que Deus não o matou? Deus poderia ter matado. Deus mataria qualquer pessoa que se aventurasse ao sacerdócio sem ter o direito. Por que Deus não o matou? Porque Davi estava oficiando através do sacerdócio de Melquisedeque. E esse sacerdócio, irmãos, ele encontra o seu ponto alto na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. É isso que o autor de Hebreus está falando. O autor de Hebreus está escrevendo para judeus que estavam sentindo falta do sacerdócio levítico. A gente chega no culto, não tem mais levita lá, os levitas não estão mais cantando, não tem mais sacrifício. Então tem hoje, pastores que estão querendo ressuscitar o levirato. E aqui o autor de Hebreus está dizendo assim, nós não precisamos, nós estamos debaixo de um outro sacerdócio, nós temos um sumo sacerdote que atravessa a história toda e que a semelhança de Melquisedeque, ele é sem princípio de dia, sem fim de existência, ele é eterno. Isso, irmãos, eu não sei vocês, mas eu acho essas informações da Bíblia maravilhosas, elas enchem o meu coração de deleite. Perceber esse sacerdócio glorioso do Senhor Jesus Cristo. E aí nós chegamos no verso 17 desse capítulo 7 aqui de Hebreus, falando de Cristo agora, é dito assim: porquanto se testifica, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Aí a pergunta que eu faço é assim, para vocês julgarem por vocês mesmos. Abraão, quando esteve diante de Melquisedeque, ele ouviu que ele era bendito e ele reagiu a essa declaração de que é bendito, adorando a Deus e entregando o dízimo. Foi assim que ele fez. Ele não fez para conseguir bênçãos, ele não fez para obter alguma coisa em troca de Deus. Aliás, ele fez porque ele já era abençoado. Foi um gesto de adoração, não foi um pagamento. Se Abraão fez isso diante de Melquisedeque, por que nós não podemos adorar o nosso sumo sacerdote hoje, entregando os nossos dízimos? Se Abraão, ao tomar conhecimento de que ele era bendito do Senhor, reagiu entregando os seus dízimos, porque nós que hoje estamos ouvindo a todo tempo das Sagradas Escrituras que nós somos benditos, abençoados com toda a sorte de bênçãos espirituais em Cristo, nós não podemos reagir a isso entregando os nossos dízimos. O dízimo, portanto, irmãos, eu entendo que é uma adoração ao nosso sumo sacerdote, Jesus Cristo de Nazaré. E ao fazer isso, nós estamos repetindo o gesto de Abraão, nós estamos agradecendo, nós estamos reconhecendo que o Senhor, Ele é dono de tudo e que Ele já nos abençoou. Agora, afirmar isso, eu sei que suscita naturalmente outras perguntas. Onde entregamos o dízimo? No Antigo Testamento nós acabamos de ler. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Onde era a casa do tesouro? A casa do tesouro era o templo, de Salomão, posteriormente o templo de Herodes. Tem um templo aqui que dizem que é de Salomão, mas todo mundo sabe que não é, então não é lá que é para você entregar, evidentemente. Irmãos, o dízimo é entregue na casa de Deus, na casa do Senhor.
E no Novo Testamento, nós temos uma nova casa de Deus. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 15, o apóstolo Paulo chama a igreja de casa de Deus, coluna e baluarte da verdade. Então, onde é a casa de Deus do Novo Testamento? É a igreja do Senhor. Então é aqui, é na igreja de Cristo que você entrega. Então isso significa, e aqui eu já estou puxando uma inferência, é que você não tem o direito de estabelecer o local ou entidade para onde você vai entregar o seu dízimo. Algumas pessoas fazem isso. Não, eu sou dizimista, mas agora 3% para esse missionário, 5% para essa casa de repouso, 2% não sei para onde, e você lá monta a sua estrutura. Você não tem o direito de fazer isso. É para ser entregue na casa de Deus. Então você não deve criar desculpas para isso, você não pode dizer, porque eu não concordo muito com o jeito com que a coisa está sendo administrada, né? Se estiver havendo fraude, evidentemente, mas se você não concorda muito com a forma, lembre-se, Deus não colocou você como fiscal de como a igreja dele funciona. Então não é sua função. Agora, qual é a finalidade do dízimo na atual era da igreja? A Bíblia apresenta alguns objetivos. O primeiro deles, e o mais óbvio, é o sustento dos obreiros, dos pastores, dos missionários, de todos aqueles que estão com dedicação exclusiva ao serviço do Senhor. 1 Coríntios capítulo 9, eu queria ler com vocês essa passagem. Ela é uma passagem muito importante, irmãos, e às vezes nas nossas leituras um pouco mais apressadas, a gente passa meio que despercebido por elas. No capítulo 9 de 1 Coríntios, Paulo está defendendo o seu direito de ser sustentado pela igreja de Corinto, pelo fato dele ser missionário. Ele disse que abriu mão voluntariamente desse direito por causa da língua daquele povo, que era uma língua enorme, mas ele sustenta que isso era um direito dele. E no capítulo 9, verso 11, ele faz uma pergunta para eles assim, dizendo, se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito recolhermos de vós bens materiais? Vocês estão percebendo que ele faz uma comparação, mas essa comparação não possui a mesma equivalência. Ele está colocando as bênçãos espirituais acima das materiais. Ele não é uma comparação entre iguais. É como se ele estivesse dizendo assim, eu estou trazendo para vocês periodicamente tesouros infinitos, tesouros que não se acabam, tesouros de natureza eterna, tesouros que vão te servir nesse mundo e no próximo mundo. E vocês estão me trazendo tesouros que dizem respeito apenas a esse mundo. Então, por que vocês estão achando que é muita coisa o que vocês estão fazendo? E no verso 13, especialmente o verso 13, chama a atenção essa argumentação de Paulo, ele falando assim, não sabeis vós que os que prestam serviços sagrados do próprio templo se alimentam, e quem serve o altar, do altar tira o sustento? Vocês acham que ele está falando de quê aqui? Ele está falando do templo, igreja, o altar que ele está falando é isso aqui. Tem muita gente que chama isso aqui de altar, tá, irmão? Só abrindo um parênteses aqui. Tem muita gente que chama isso aqui de altar. Isso aqui não é altar, viu? Não existe altar na época da igreja. Altar é no Antigo Testamento. O altar foi onde o nosso Salvador foi crucificado. Isso aqui não é o altar. Então você não pode, eu não vou subir no altar, né? Às vezes eu estou atendendo alguns irmãos aqui na semana, porque minha sala ainda não está pronta. E às vezes eu vejo alguns irmãos dizendo, pastor, o senhor vai conversar comigo no altar? Eu digo, não tem altar aqui não, você vai conversar aqui dentro desse prédio de culto aqui. Então quando ele fala aqui de altar e templo, ele está falando de quê? Ele está falando do templo do Antigo Testamento. Ele está falando, olha, os levitas, eles tiravam o seu sustento do altar. Então daquilo que era trazido e depositado para o Senhor, eles retiravam o seu sustento. Então, o que eu quero chamar a atenção de vocês nesse ponto aqui é que Paulo, quando vai estruturar o sustento do obreiro do Novo Testamento, ele não criou uma lei nova. Ele simplesmente pegou um princípio que já acontecia no Antigo Testamento. Do mesmo jeito que o sacerdote levita era sustentado por aquilo que se colocava no altar, o obreiro da igreja também é sustentado da mesma fonte. E de onde era essa fonte? Evidentemente, dos dízimos do povo.
Então aqui, irmãos, não está contida a palavra dízimo, mas eu espero que você consiga ver, pelo menos, que ela está pressuposta aqui, porque essa era a fonte que alimentava o altar. Irmãos, quando a igreja é infiel nesse ponto, e aqui quem é da casa sabe muito bem, mas quem está assistindo de fora saiba que não é o caso aqui dessa igreja, mas quando a igreja é infiel nesse ponto, toda a obra de Deus padece. Há pastores que acabam não podendo se dedicar exclusivamente à obra de Deus e a comunidade acaba ficando carente de ensino, de aconselhamento, de acompanhamento nas dificuldades. Na última semana eu fiz uma viagem a São Paulo e eu tive muitas conversas com vários pastores. O público lá do congresso era majoritariamente pastor. E eu conheci vários pastores. E eu me espantei com o fato de que a maioria daqueles com os quais conversei, eles, além de pastorearem, também trabalham fora. Então eu conversei, por exemplo, com um que, para obter o sustento da família dele, ele precisa rodar 10 horas por dia como Uber. E eu fiquei, meu Deus, esse homem é um herói. Como é que ele consegue? Como é que ele consegue pastorear? Estava falando com o pastor Danilo ontem à noite, que eu, estudando o texto que eu vou pregar hoje à noite, eu quando olhei o texto, falei, pronto, esse texto aqui, estou surfando nas ondas do Havaí, já conheço, já ensinei e tal. Quando eu fui olhar o texto de perto, eu me empanquei numa frase de Paulo. E eu passei umas 3 horas nessa frase. Meu Deus, o que esse homem está dizendo? Eu não estou entendendo, eu não estou entendendo, não estou entendendo. Como é que eu vou pregar esse texto amanhã? Pô, eu vou pular, não posso pular, porque eu prego versículo por versículo. Eu fiquei quase 3 horas no versículo. Quando eu terminei, né, de distinguir lá, entender o que é que Paulo estava dizendo, eu estava tão cansado, já era quase 10 horas da noite, e eu tinha passado o dia inteiro naquele texto. E eu fico imaginando como é que um pastor que dirige Uber 10 horas por dia prepara sermões para a sua igreja, como é que ele estuda a palavra, como é que ele se dedica a aperfeiçoar, por exemplo, o conhecimento nas línguas originais para poder estudar o texto com mais profundidade. Como é que ele faz isso? Eles simplesmente, irmãos, eles não fazem, né? Esse que eu conversei com ele, eu perguntei assim, mas pastor, por que acontece isso? Não tem pouca gente na igreja, pessoas estão desempregadas, a igreja está tendo problemas em se manter. Ele falou, não, pastor, não, a igreja está bem. Simplesmente é porque a igreja acha que não é necessário. A igreja não acha necessário. Então, irmãos, isso prejudica a obra do Senhor. E é por isso que Deus, desde o Antigo Testamento, Ele vem separando pessoas para o serviço exclusivo a Ele. E é uma honra para a igreja poder participar desse projeto do Senhor, porque todo esse trabalho ele é revertido para o próprio bem e a expansão do Evangelho. Então, essa é a primeira finalidade dos dízimos, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, o sustento daqueles que estão na obra. Segunda finalidade é a ação social da igreja. 1 Timóteo capítulo 5, queria olhar com os irmãos essa passagem também. 1 Timóteo capítulo 5. Versículo 16, veja o que está sendo dito aqui. Ele fala assim no verso 16: se alguma crente tem viúvas em sua família, socorra-as, e não fique sobrecarregada a igreja, para que esta, no caso a igreja, possa socorrer as que são verdadeiramente viúvas. Quem são as verdadeiramente viúvas aqui na fala de Paulo? São aquelas mulheres que vivem na igreja e que elas não têm família. Então, no primeiro século, irmãos, não existia aposentadoria, não existia pensão, nada disso. Então, uma mulher, quando ficava viúva, ela ficava debaixo de uma grande vulnerabilidade social. O caminho das viúvas, normalmente, ou era prostituição ou mendicância. Então as igrejas faziam esse trabalho maravilhoso social, que era trazer essas mulheres para a comunidade da fé, para que elas recebessem o seu sustento. Lá em Atos capítulo 6, fala inclusive de uma distribuição diária para as viúvas dos helenistas.
Então, quando a igreja, e ele fala aqui, que a igreja não fique sobrecarregada, é uma outra linguagem importante. A ideia é que a igreja estivesse carregando essas pessoas. E se no rol dessas viúvas ajudadas houvessem pessoas que tinham suas próprias famílias que poderiam auxiliar, a igreja carregaria um peso financeiro que ela não tinha condição de sustentar. Então o ponto aqui, irmãos, fica muito claro. Quando uma igreja é fiel, quando seus membros devolvem ao Senhor o que é direito na forma de adoração, a igreja tem condição de auxiliar muito mais aqueles que são necessitados. Eu vi muita graça de Deus na nossa igreja na época da pandemia. Então, na época da pandemia, nós estávamos metidos aí com uma reforma enorme, com tantas lutas. Quem acompanhou de perto sabe. Mas a igreja nunca deixou, na verdade, nós quase que triplicamos o investimento na vida das pessoas que estavam passando necessidade. E foi uma bênção de Deus poder socorrer essas pessoas, os diáconos aí andando pela cidade, levando dos seus próprios carros mantimento para socorrer famílias. E isso, irmãos, foi uma bênção que foi proporcionada por causa da fidelidade dos irmãos. E ao fazer isso, a igreja está cumprindo a sua missão. Eu espero, irmãos, que tenha ficado claro para todos vocês que o dízimo, ele é bíblico, ele é justo, ele é unificador, ele nivela todas as pessoas pelo mesmo padrão, é um gesto de adoração, é uma declaração de que o Senhor é o dono do nosso dinheiro. Dizimar é uma forma poderosa de proteger o seu coração da avareza e de nos forçar, inclusive, a gerir os recursos que o Senhor nos dá com sabedoria. E além disso, honra a Deus, traz estabilidade à congregação da fé enquanto ela realiza o seu trabalho nesse mundo. Eu queria concluir, irmãos, dizendo a vocês que a noiva de Cristo não pode viver de migalhas. O trabalho de Deus, como diz lá em Provérbios, ele deve ser feito com as primícias da nossa renda. É isso. Esse é o modo de você tratar a sua finança diante do Senhor. Alguns anos atrás eu li um relato de uma igreja de 70 membros que teve a sua energia cortada na hora do culto por falta de pagamento. Vocês imaginam que testemunho terrível para essa igreja? Na hora do culto, sem energia. Tirando nossa energia, o que foi? Vocês não pagaram a conta de energia. Alguns anos atrás, a nossa igreja teve de socorrer uma missionária, porque igrejas infiéis cortaram o sustento dela devido a oscilações na arrecadação daquelas igrejas. Então a missionária, trabalhando com índios, num lugar de muita vulnerabilidade, de repente recebeu a notícia: olha, de hoje em diante nós não vamos mais te sustentar. Por quê? Porque as pessoas não estão dizimando. Se comprometa, portanto, em adorar o nosso sumo sacerdote através das suas finanças. Não caia no erro de entregar o seu dízimo para fazer barganha com Deus. Abraão, quando deu o seu dízimo, ele não deu por causa de alguma coisa que ele queria. Ele deu porque Deus já havia abençoado a ele. E esse é o espírito, irmãos, que deve reger as nossas contribuições hoje. Gratidão pela grande salvação, reconhecendo que o Senhor é o dono das nossas finanças. Eduque seu coração para fazer isso com alegria, sabendo que esse gesto honra a Deus e abençoa a sua casa. Mas se você não tiver alegria, faça assim mesmo, para você enfrentar esse seu coração maldoso e avarento. Que você vai matando ele de dor, até o dia que ele se converte de uma vez por todas e você entrega com alegria diante do Senhor. Amém. E vamos orar ao Senhor, pedindo que Ele nos abençoe. Deus, nós nos aproximamos desse assunto com temor e tremor. Nós estamos conscientes das muitas distorções e absurdos que acontecem. E nós não queremos, Senhor, ser contados entre os falsos profetas que estão extorquindo pessoas incautas. Mas também, Senhor, não queremos nos furtar da responsabilidade de adorar o Senhor com as nossas finanças. Nesta manhã, nós glorificamos e honramos o nosso sumo sacerdote, que veio a esse mundo e permanece perpetuamente nesse ofício. E é diante dele que nós nos prostramos, é por causa daquilo que ele fez na cruz que nós somos abençoados,
E é para Ele, para a glória dEle, para o louvor dEle, para a homenagem dEle, que nós consagramos ao Senhor as nossas finanças. Nós oramos para que o Senhor nos livre da avareza. Nós oramos para que o Senhor retire dos nossos corações as muitas desculpas, escusas que nós inventamos para justificar a nossa infidelidade. Nós pedimos que o Senhor repreenda o nosso coração duro e nos ajude a ter uma entrega livre, a ter uma entrega de coração, a ter uma entrega generosa, agradecendo ao Senhor o privilégio de participar da obra de expansão do Evangelho. Nós oramos também pelos pastores e missionários que têm sido castigados pelas infidelidades de suas respectivas igrejas. Nós oramos para que haja despertamento nessas comunidades, para que o Senhor levante do teu povo pessoas que irão cuidar desses homens e mulheres enquanto eles estão, Pai, na dedicação exclusiva da tua obra. Nós pedimos isso tudo no nome do Senhor Jesus. Amém.